Você sabe que tema eu quero dar a essa palestra, essa reflexão, esse bate-papo de hoje à noite? É o desafio de fazer o nosso cônjuge uma pessoa feliz. Mas antes de entrar propriamente nesse tema, eu queria que nós rapidamente pensássemos. Cada casal vai pensar em 3 tipos de situação que tem provocado aflições entre os casais, que tem prejudicado o relacionamento, que tem colocado o seu casamento em risco. O que é que tem prejudicado o seu casamento, ou de uma forma mais generalizada, o casamento das pessoas? O que é que tem prejudicado? O temperamento. O temperamento que cada um tem sido um dos grandes motivos de aflição dentro do casamento. Quem é que concorda que isso tem sido um problema nos relacionamentos? Temperamento. Deixa-me ver. Olha, muita gente pensa assim também. Para dizer 90% pensa que o temperamento tem sido motivo de muito problema. Uma outra coisa que tem prejudicado os relacionamentos: ciúmes, murmuração, reclamação, murmuração. O outro disse finanças. Costuma-se até dizer, até que a dívida nos separe. Deus tenha misericórdia de nós, mas finanças derrubam o casamento de muita gente, sabia? Finanças derrubam o casamento. Mas também alguém falou alguma coisa aqui? A falta de diálogo, a dificuldade para o diálogo. Saber dialogar é uma das coisas que de fato tem acabado com os casamentos. Quem aqui apontaria um problema atual que está se estendendo, se agravando, se tornando alarmante, a questão da internet? Quem concorda que a internet está destruindo relacionamentos? Faça assim. Uau! O que tem ocorrido, eu estava conversando com o Edilson Júnior, e ele lendo, foi estimulado a ler o livro do Steve o quê? Jobs. E ele está estimulado a ler esse livro, está lendo, e nós conversando, né, sobre essa mente criativa, essa capacidade que esse moço teve de inventar aquilo que hoje está na mão de todo mundo, né, no planeta inteiro. Você chega nas lojas que revendem os produtos da Apple, todas elas são grandes e lotadas o tempo todo. É uma coisa impressionante. Como no lançamento, no dia do lançamento, na noite do lançamento, eles já vendem milhões e milhões de aparelhos. Tá? É uma coisa impressionante. E isso hoje está chegando na mão de todo mundo, no mundo inteiro. Mas isso pode ser visto com bons olhos, porque tem um lado muito positivo. Por exemplo, eu uso a internet, eu uso o Facebook. Mas eu tenho um cuidado muito grande. Então eu sou muito cuidadoso com quem eu falo, o que falo, e o tempo que falo, e o tom do que eu estou falando. Se alguém me acompanha no Facebook, veja como eu uso. Eu uso para um fim muito bem definido. Eu estou sempre tentando edificar, eu estou sempre procurando orientar, eu estou sempre procurando estimular para alguma coisa boa, quando não faço as campanhas de intercessão, e até mesmo para a divulgação dos eventos da igreja e tudo aquilo ali, como essa programação de hoje. Então eu procuro usar com muito critério, com muito cuidado. Mas tem pessoas que não são cuidadosas, e muita gente está navegando por águas perigosas dentro da internet. Pode ser ele, mas pode ser ela. Às vezes não são os dois, nenhum dos dois, mas são os filhos. Muita gente está sendo arrastado para um inferno. Vamos ser bem taxativo, porque o que está acontecendo, o número de pessoas vivendo uma experiência virtual de um relacionamento extraconjugal está crescendo assustadoramente. De uma conversa
simples, ingênua, que começa ali no Facebook. Eu sou muito radical, queridos, e é esse radicalismo que me preservou esses anos todos, de ser fiel à minha esposa, porque o risco é para todo mundo, inclusive para mim. E se eu não decido ser radical, eu me coloco cada vez mais perto de situações perigosas. Então eu sou radical, eu tenho mais de 5.000 pessoas ligados ali cadastrados na minha página. 5.000 mais os assinantes, que deve estar aí casa de 600, 700, e abri uma outra página que está chegando aos 300. É muita gente de todo jeito. E eu tenho muito cuidado, principalmente com o sexo feminino. Eu sou da seguinte opinião: se nós nos conhecemos, nós homens, e somos sinceros conosco mesmo, a gente sabe que não deve se aproximar demais de mulheres, nem que seja pela internet. Sim ou não? Se está fazendo isso, já sabe onde vai dar. Se está fazendo, e às vezes a gente tenta se enganar. Não, deixa só ver até onde isso vai. Não, olha, ninguém vai saber, ninguém vai pegar, depois eu só quero ver até onde isso aqui vai, mas eu não vou muito longe. Não, que isso? Mentira, estamos nos enganando, estamos entrando para uma zona perigosa. Isso pode destruir seu casamento. Então, eu creio assim, que quem quer preservar sua família, seu casamento, e continuar vendo dias felizes, seja radical na internet. Seja radical. Mas esse aviso não é só para os homens, não. Eu tenho relato de mulheres que estão traindo seus maridos, porque por estarem vivendo uma crise conjugal, e as carências estarem cada vez mais gritantes, e não está sendo muito bem suprida sentimentalmente, afetivamente, e ter havido uma fragilidade, sempre vai encontrar um espertalhão, viu? Vai encontrar, e o que mais tem na internet são os espertalhões de plantão, procurando mulheres fragilizadas no seu relacionamento, as suas emoções, para entrar com aquela conversa fiada, com aquele charme, aqueles elogios. Daqui a pouco a pessoa não percebe. É aqui que está o perigo, gente. É que nunca fica muito claro para ninguém quando é que a alma de uma pessoa já está fisgada. Não fica muito claro. A coisa não é muito combinada. Porque se a coisa fosse combinada assim, olha, eu estou entrando numa conversa com essa pessoa e vou me entregar a um relacionamento, a uma aventura. Não fica. A coisa vai acontecendo. Vai ficando boa, vai ficando interessante, vai ficando agradável, a alma vai absorvendo aquilo ali, vai tendo dele o que não está tendo do marido por causa de uma fase difícil, e daqui a pouco a pessoa está se entregando. A pessoa está dominada. Esse é o problema, porque domina. Daqui a pouco a pessoa não consegue mais sair, não consegue lidar com aquilo, e daqui a pouco está marcando encontro, e passando por cima de tudo que a pessoa tem de melhor, e até fazendo aquilo a respeito do que ela já censurou, que ela criticou. Como é que alguém pode fazer isso? E agora a pessoa está indo pelo mesmo caminho, e vai mesmo. Não brinca com fogo, porque sai queimado. Sabe qual é a posição correta? Ser radical. Não tem conversa fiada com ninguém. Não tem que não vem, não vem que não tem. Quem concorda com isso, diga amém. Com relação a temperamento, que foi uma das coisas faladas, gente, eu tenho usado uma linha para tentar ajudar as pessoas com relação ao seu temperamento. Olha, a questão de temperamento é um problema da maioria dos lares, da maioria dos casamentos, porque todo mundo, nesse presente século principalmente, tem tido uma estrutura emocional, psicológica muito inquieta, muito forte. E eu tenho dito o seguinte, veja se te ajuda aí, se você entra nessa lista de conflitos por causa do temperamento do seu cônjuge. Às vezes é da mulher, às vezes é do homem, e às vezes é dos dois, né? Por exemplo, às vezes ela tem um temperamento muito forte, e casou dele tem um temperamento muito fraco. É possível.
cara ser manso, calmo, sereno, tranquilo, sossegado, aquela alma boa, um cara que nunca foi de levantar o tom da sua voz, nunca foi de agredir, de brigar. Ele foi criado assim, ele nasceu assim, ele vai ser sempre assim. Só que acabou casando com uma pessoa com um temperamento muito forte. Você não tem ideia como o resultado final disso daí pode ser uma tragédia. Por quê? Porque isso vai se configurando de tal forma que ele vai acabar sendo o que não devia ser, e ela vai acabar sendo o que não devia ser. Vão inverter os papéis, vai dar errado. Essa configuração vai dar errado. Só que aí estamos falando de algo que é natural das pessoas. Ele é assim por natureza, mas ela também é assim por natureza. Nós vamos jogar pedra em quem? Nós vamos acusar quem? Ela de ser como ela é? Não, ela é muito mais resultado do que fizeram dela, do que ela escolheu ser, do que ela escolheu ser. Se ela for contar o seu histórico de vida, nós vamos descobrir que na criação dela existiram muitos elementos que fizeram dela o que ela é hoje. Então hoje ela é agressiva, explosiva, intolerante, bruta, brava e vai por aí afora. Deus me livre. Mas amados, e ela? Será que ela foi desenhando isso para ela desde pequenininha? Ela de pequenininha, 5 anos, 6 anos, 7 anos, fala assim: eu quero ser bruta, ignorante, estúpida, agressiva, irreverente, intolerante, desobediente, submissa. Ela não fez nada disso. Então, nós não vamos jogar pedra em ninguém. Nós não podemos sepultar nosso cônjuge por ele ter esses defeitos de temperamento. Nós temos que ter um olhar de compreensão, sabendo que essa pessoa é muito mais fruto do meio do que fruto do que ela escolheu ser. Eu acho que nesse momento vale você dar uma olhadinha, porque a respeito de todas as áreas, nós estamos falando de temperamento. Pensa, por exemplo, minha esposa não podia me sepultar por eu ser lerdo, lento. É bom a gente falar da gente mesmo, que a gente pode descer o cacete, né? Fala aí. Lerdo, lento, devagar, quase parando. Eu tenho um contexto de vida, eu tenho um contexto, eu tenho uma estrutura. Eu nasci assim, eu cresci assim. Eu só não posso ser sempre assim. Ela não pode me detonar porque ela tem uma distribuição hormonal que faz ela ser uma pessoa elétrica. Pensa numa pessoa que faz 10 coisas ao mesmo tempo. Eu não faço meia, enquanto ela fez 10 eu não faço meia. E agora? Só que, gente, se ela não olhar para mim com um olhar de amor e de compreensão e falar assim: tadinho desse lentão aí, tadinho dele, não é? Qual é a resposta para isso então? Além da compreensão dessa pessoa que tem um temperamento difícil consigo mesma, da compreensão do seu cônjuge com ela, tem outro ponto fundamental para que essa coisa se resolva. Ao mesmo tempo que a gente se alivia, entendendo que nós não somos culpados de sermos o que somos, em contrapartida também nós nos responsabilizamos para não continuarmos sendo quem nós somos. Nós não podemos ser responsabilizados por aquilo que fizeram de nós, mas somos responsáveis em mudar. É inadmissível uma pessoa que tem essa característica do seu temperamento continuar sendo assim até o final. Ninguém suporta, e se suportar, vai gerar famílias alopradas, vai gerar gente complicada. Daqui a pouco a pessoa vai piorando no seu jeito de ser, vai criando uma neurose no seu cônjuge, e agora vem os meninos. Cresce um monte de gente problemática, fruto do meio, fruto do ambiente, fruto daquilo que ele viu e absorveu o tempo todo dentro de casa, por conta das situações geradas por essa pessoa com problema. Então nós estamos dando continuidade a um círculo maldito. Se temos as nossas razões para sermos o que somos,
temos também as nossas obrigações de não aceitarmos mais sermos o que somos, para sermos pessoas melhores. Quem está compreendendo, diga amém. A responsabilidade pela mudança é da pessoa que precisa mudar, e ela tem que mudar, é obrigação, é bíblico, é um chamado de Deus, é um comando divino. É um comando divino. Cada um cuida da sua mudança. Quem está entendendo, diga amém. Ok, falamos sobre outras coisas que detonam o casamento, falamos sobre a questão do diálogo e tal. Nós vamos trabalhando isso aos poucos nos próximos encontros que tivermos. Mas eu quero entrar na questão de fazer o nosso cônjuge feliz. Fazer o nosso cônjuge feliz. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado. Quem está sozinho, lamento. Olha, sabe qual foi o maior compromisso que você assumiu, consciente ou não, quando você se casou com essa pessoa? Foi de fazer essa pessoa feliz. Se eu conheço de gente, no fundo, o discurso não é esse. Sabe qual é o discurso? Estou a fim de achar uma pessoa que me faça feliz. Eu preciso realizar meus sonhos. Eu quero me completar. Eu quero ser uma pessoa realizada. No fundo, o que pesa mais é muito mais a vontade de ser feliz do que a vontade de fazer feliz. É claro que a gente não vai revelar isso para a pessoa. É claro que a gente não vai ser sincero. Ó, eu estou me casando com você porque eu tenho muitos sonhos, eu quero ser uma pessoa realizada, eu quero uma pessoa para cuidar de mim, quero uma pessoa para lavar minhas roupas, eu quero uma pessoa para carregar sacola na feira, eu quero uma pessoa para aliviar a carga, eu quero uma pessoa para me aliviar, eu quero para fazer tudo para mim. A gente não fala, mas tem muito disso lá no fundinho, escondido. Qual é a prova que você dá disso? Veja na caminhada como há uma disputa para conquista de espaço, de território, para fazer prevalecer a vontade de cada um. Por que os casais mais brigam? Porque querem fazer a sua vontade prevalecer mais do que a do outro. Se for ver, é uma disputa de poder, é uma briga por território. É assim que nós somos, e há uma briga muito grande por realização pessoal. Eu quero é desse jeito. Não, eu acredito que tem que ser dessa maneira. Espera aí, e os meninos, como é que vão ficar essa questão? Não, eu penso assim. Não, mas eu não penso como você. Eu também não penso como você. Como é que nós vamos resolver esse negócio? E ninguém quer negociar, ninguém. Por quê? Porque há uma disputa por poder, há uma disputa por realização pessoal. Agora, esse caminho, eu quero dizer para vocês uma coisa, esse caminho não nos realiza. Fazer com que tenha uma pessoa, uma família toda voltada ao nosso bel prazer, isso não nos realiza. E Deus é que fez dessa maneira. A grande realização de um homem, ainda que ele não saiba, é de fazer com que a sua mulher seja a pessoa mais feliz do planeta. Aí que você descobre o que é ter um casamento feliz. Agora, sabe quando é que isso acontece? Depois de um monte de etapas, quando se chega à maturidade. Se nós entendermos que nas etapas da maturidade, a gente passa a buscar a felicidade, é a questão dos sentimentos, das emoções, a felicidade do nosso cônjuge, nós vamos começar a fazer perguntas do tipo assim: o que ele gosta? O que ele prefere? O que lhe agrada? É a única maneira de nós levarmos o nosso cônjuge a ser uma pessoa realizada. Agora, é óbvio que com isso você vai ter que abrir mão de um bocado de coisa que atinge negativamente os dois, ou o seu cônjuge. Você vai ter que abrir mão, você vai ter que tirar o foco. Por exemplo, digamos que tem pessoas tão responsáveis com tudo, responsável no bom sentido da palavra, responsável com as finanças da casa, com a criação dos filhos,
com a saúde da família, com todos os aspectos. A pessoa é extremamente responsável. Então, o tempo todo ela está focada nos negócios da família. Vamos chamar tudo isso de negócios da família. Então, ele é um grande empreendedor para fazer tudo e bem. As finanças estão muito bem daquela casa, não tem nenhuma torneira pingando, está tudo funcionando, todo mundo se vestindo bem, e todo o tempo essa pessoa que tem esse resultado todo está focado nos negócios da casa. Só que a família, ela não se realiza só com os negócios da casa. Tudo isso é bom, mas existe um lado das emoções, dos sentimentos, que pode já não estar sendo tocado por tudo isso. Ela está num belo de um carro, mas ela está infeliz. Ela pode estar, por causa do gerenciamento daquele marido, numa ótima casa, mas ela é infeliz. Se eu estou interessado em fazer minha esposa feliz, tem coisas que podem acontecer a cada dia das mães, tá? Uma vez por ano você vai lá e faz, no capricho, e aquilo vai nutrir a alma dela por um tempo. Mas se for de ano em ano, tem coisas que não satisfaz mais, tem coisas que já não nutre mais. Quem está compreendendo, diga amém. Então, por exemplo, se eu estou focado em realizar minha esposa, eu tenho que evitar tudo aquilo que, ainda que seja para o bem administrativo da casa, mas que vai ferir, que vai entristecer, que vai decepcionar a vida do meu cônjuge, a vida do seu cônjuge, seja do seu marido, seja da sua esposa. Existe um autor, um escritor, chamado Willard Harley, que no seu livro His Needs, Her Needs, ou seja, as necessidades dele e as necessidades dela, ele conseguiu identificar 10 necessidades emocionais básicas, tanto dos maridos quanto das esposas. São necessidades básicas, nesse propósito do nosso cônjuge chegar a um nível de realização. E ele alistou o seguinte: realização sexual, companheirismo. Ele colocou aqui no número 3, um parceiro atraente. Número 4, apoio doméstico. Depois vem admiração. Admiração. Olha, toda pessoa tem necessidade de ser admirada, sabia? Mude a sua fala na direção da sua esposa, do seu esposo. Comece a elogiar. Amém? Amém. Para a gente ir para a conclusão, a questão que é uma necessidade de todas as pessoas, com raras exceções, a do diálogo. Vocês já perceberam, queridos, como a gente tem que dialogar todo dia? Todo dia se conversa. Então eu quero te dar uma dica: aprenda a conversar. Conversar tem a ver com sabedoria. Conversar tem a ver com inteligência emocional, para ter um diálogo saudável, em nome de Jesus. Outra coisa que faz parte das necessidades emocionais básicas do marido e da esposa: honestidade e franqueza. Gente, olha para cá, pensa no como deve ser difícil para uma esposa conviver com um marido mentiroso, um marido desonesto. Você vai acabar com essa mulher. Ela vai estar na lista das pessoas mais inseguras, mais tristes, mais arrasadas do planeta, só pela mentira. Faça um pacto com o seu esposo ou com a sua esposa. Faça um pacto, fala assim: olha, eu te decepcionei, gerei muita instabilidade, insegurança, gerei muitos conflitos no nosso relacionamento, porque dentro de você construiu essa instabilidade por conta das mentiras, das desonestidades da minha vida. Mas eu faço um pacto contigo de que daqui para frente vai ser diferente, de que eu vou pautar a minha vida na franqueza, na honestidade, na verdade. Lá em casa, por exemplo, meu celular não tem senha.
Não tem senha. Meus meninos pegam a hora que for, vê tudo que está lá. Meu Facebook não tem senha para minha família. E-mails, meus meninos, tá tudo lá, eles sabem tudo, eles entram em tudo. Não tenho senha. Agora, esse negócio de marido ter senha para mulher, desculpa aí quem tem. Desculpa aí quem tem, isso não é correto. A gente tem que ter uma vida transparente para gerar confiança. Estabilidade financeira é uma carência, é uma necessidade de todo casal chegar à estabilidade financeira. E quero dar uma dica para vocês. Quando duas pessoas se casam, elas são privilegiadas com algo que vem de Deus, o favor de Deus. E cria-se o sinergismo, ou seja, a multiplicação de potencial quando os dois se unem, sendo muito mais elevado do que o potencial de cada um separadamente. Então há uma graça, há uma bênção de Deus no casamento. Para quê? Para o casal melhorar de vida, prosperar, para ter todas as suas necessidades básicas supridas abundantemente. Não se gasta mais do que pode, e se gasta aquém do que tem. Você nunca gasta para ficar no limite, correndo risco de uma situação te surpreender. Daqui a pouco você já estava no limite por causa de uma série de prestações, daqui a pouco você vai para o vermelho. Então a gente sempre deixa uma margem. Isso é o simples do simples. Outra coisa, caixa único, finanças separadas do casal nunca deu, nunca vai dar certo. Sinto muito em dizer, começa a criar competição, começa a criar uma série de situações, finanças onde cada um manda nas suas finanças, cada um faz o que quer. Isso nunca deu certo. Eu creio, a sugestão é caixa único, os dois. Quanto é que você ganha? Não é eu, não é ela, somos nós. E para finalizar, compromisso com a família. Amados, nenhuma família vai se estruturar em nível de realização se os dois não tiverem um nível de comprometimento com a família, mais do que tudo. Então, eu quero dizer para você que tem aí qualquer outra coisa, em primeiro lugar, desfaça disso e se comprometa com a família em primeiro lugar. Amém, gente? Vamos ficar em pé? Eu quero orar por vocês, quero orar pelo seu casamento, eu quero orar por aquilo que Deus vai fazer na vida do seu cônjuge. Eu sei que tem uma coisa linda que Deus ainda vai fazer na vida do esposo, na vida da esposa. E aqui, queridos, eu entro com uma das coisas que às vezes não é a prioridade do cônjuge, não é a prioridade da esposa nem do esposo. Mas eu lhe digo, a maior necessidade que a família tem é de Deus. Sabe por quê? Por mais habilidade que alguém tenha para lidar com todas estas questões e muitas outras mais, ainda não é o suficiente para garantir que vai dar certo. Existe uma parte dentro da família, do casamento, que ela vai além de nós. Faça na sua casa um lugar para encontrar-se com Deus. Eu quero estimular você a sair daqui. A maioria já tem, os que não têm, decidir qual vai ser o lugar na sua casa para ter um encontro com Deus. E em último lugar, eu quero incentivar todos os casais aqui, não só ter um lugar para se encontrar com Deus, mas terem uma aliança com Deus, uma aliança, seu casamento aliançado, seu cônjuge, seu marido aliançado, sua esposa aliançado com Deus, para que de fato Deus esteja conosco e nós com Ele. Então nós vamos confirmar ou vamos fazer pela primeira vez, para quem nunca fez, essa aliança da sua vida e do seu casamento com Deus. Com a sua mão sobre o seu coração, diga assim: Senhor meu Deus, nessa noite eu te agradeço por cuidar do meu casamento. Eu te peço perdão, Senhor, pelos erros cometidos da minha parte com meu cônjuge. E nessa noite eu quero renovar primeiramente a aliança com o meu cônjuge. Olhem para cá. Eu creio que todo mundo aqui precisa renovar a aliança com o seu cônjuge. Vem aqui, minha princesa. Eu vou dizer para minha esposa e ela vai dizer para mim, e você vai dizer para sua esposa,
e Ele vai dizer para você. E segure nas mãos, e os maridos vão dizer bem carinhosamente, viu? Mesmo se você está com o coração um pouquinho pesado, mas passa por cima disso, seja valente, seja herói, e diga assim para sua esposa: minha querida, eu sei que não é fácil, por isso, mesmo com todas as dificuldades, eu quero te pedir perdão das vezes que eu errei, que eu falhei, que eu te entristeci, que eu te decepcionei, que eu não correspondi ao que você esperava de mim. Me perdoe, meu bem, e renova comigo a nossa aliança, quebrada pelos meus erros, porque eu declaro o meu amor por você, e que eu quero viver com você todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode dar uma bicota. Olhe para o seu cônjuge, diga assim: querido, eu te peço perdão por aqueles momentos difíceis. Quero dizer que você é alguém muito importante para mim, e eu me comprometo nesta noite ser aquela mulher que respalda com a Bíblia, a disjuntora fiel, aquela que vai lutar pelo relacionamento, aquela que vai pagar o preço pela casa, aquela que vai pagar o preço para a educação dos filhos. A nossa casa, a nossa família nasceu para dar certo. Eu te amo e eu me realizo em ti. Que Deus te abençoe. Vamos dar um aplauso ao Senhor por esse momento, e que o Senhor nos abençoe, nos dê a graça e o favor dele em todas as áreas.